Poucas habilidades são tão importantes e ao mesmo tempo tão negligenciadas quanto a capacidade de manter a calma. Quase sempre, nossas piores decisões são tomadas em momentos em que perdemos a calma e nos deixamos dominar pela ansiedade e pela agitação. Felizmente, nosso poder de permanecer calmos pode ser exercitado e aperfeiçoado. Não precisamos aceitar o estado atual das coisas. Nossas reações diante dos desafios do dia a dia podem ser radicalmente transformadas. E para nos educarmos na arte de manter a calma, não precisamos de técnicas respiratórias nem de chás especiais, mas apenas do pensamento. Este é um livro que examina as maiores causas do estresse, oferecendo uma sucessão de argumentos convincentes e, às vezes, ironicamente cômicos para nos defender da raiva e do medo. Com esse texto, abre-se o livro Calma, de The School of Life, editora Sextante. Até a capa, neste azul mais emaecido, remete à calma. É um livro apresentado em alguns sites como sendo um livro de autoajuda. Nada de depreciativo nessa classificação e também uma classificação a ser pensada, porque li no livro do Antônio Fagundes que autoajuda é um nome interessante, porque autoajuda significa que nós mesmos estamos nos ajudando. Mas se a autoajuda está no livro, quem está nos ajudando não somos nós, mas é o livro e a pessoa que escreveu o livro. Sendo isso levado em consideração ou não, a verdade é que é um livro muito interessante. Ele vai analisar as causas do estresse nos relacionamentos, relacionamentos amorosos, né? No nosso relacionamento com os outros e no nosso trabalho. Esses são os 3 primeiros capítulos. E o 4º capítulo, também muito interessante, é aquele que apresenta as fontes da calma. O livro, ele tenta nos mostrar que a maioria das nossas frustrações não está nas coisas em si, mas na forma como nós olhamos para elas, nas nossas expectativas, na nossa incapacidade de aceitar que os outros também têm dificuldades, que os outros também têm problemas, que os outros não estão tão bem preparados como nós gostaríamos que estivessem. E aqui eu gostaria de chamar a atenção mais enfaticamente para as fontes da calma. Então, ele apresenta como fontes da calma a visão, o som, o espaço, o tempo e o toque. Em relação à visão, quando ele inicia a falar sobre a visão, ele diz o seguinte: o caminho para a calma pode seguir 2 trajetórias, a que viemos traçando até aqui, a filosofia, e a outra, a que nos voltaremos agora, a arte. A filosofia tem o objetivo de nos tornar mais calmos ao apelar para as nossas faculdades racionais. A arte se preocupa com o modo como os conceitos podem nos afetar através dos sentidos. Ela sabe que somos criaturas físicas e sensíveis e que haverá momentos em que é mais sensato nos tocar de maneira visceral do que argumentar conosco no nível intelectual. Ele chama atenção, por exemplo,
da questão da visão sobre um jardim que está num templo budista e que as pessoas vão até lá e ficam um tempo grande olhando aquele jardim, que é um jardim que não tem grandes atrativos. É um caminho de cascalho marcada por linhas feitas com ancinho e algumas pedras envoltas em musgo. Ele, inclusive, coloca uma foto desse jardim para que a gente possa perceber melhor, né? Esse é o jardim. E aí ele diz assim: o jardim se baseia em uma noção simples. O que se apresenta externamente aos nossos sentidos pode causar um grande impacto sobre o que acontece dentro de nós, sobre nossos pensamentos e nossas emoções. Em outras palavras, a mente pode ser guiada pelos sentidos. É uma ideia que tradicionalmente ofende pessoas inteligentes, por não levar em conta os centros da inteligência cognitiva e violar a concepção de que a mente é influenciada principalmente por informações e argumentos. O texto segue e lá pelas tantas diz assim: os psicanalistas falam de como o sorriso da mãe transmite contentamento ao bebê, que assimila a mensagem e sorri de volta. O estado de espírito é contagioso. Quando olhamos o rosto tranquilo e contido do Buda, com atenção e certa regularidade, estimulamos uma série de qualidades desejáveis em nós e alimentamos nossa reserva de calma e tranquilidade sem risco de extinção. Do Buda ele parte para as igrejas e ele diz o seguinte: os monges gostavam principalmente dos claustros, galerias cobertas que se abriam para uma praça central tranquila, onde era possível dar passeios para se desestressar mesmo em tardes de chuva. Depois ele passa para a pintura e fala no pintor Claude Lorrain e apresenta a pintura, esta que mostro, e descreve que a pessoa olha por aqui e o seu olhar vai chegando até aqui para encontrar aqui atrás uns montes esmaecidos. E diz assim: Claude queria criar cenas pictóricas que acalmassem as emoções, para que nossa mente pudesse se tornar por algum tempo tão tranquila e harmoniosa quanto suas paisagens. Depois ele fala sobre o caos, né, do espaço ao nosso redor e diz assim: a ideia de que nosso estado de espírito é afetado pela aparência do ambiente é um golpe em nossa racionalidade e em nossa impressão de sermos indivíduos completamente sensatos. Relutamos em aceitar a possibilidade de sofrer por causa do caos visual, pois é fácil parecermos indevidamente exigentes ou um pouco pretensiosos. É por isso que, em nível político, a busca de projetos urbanísticos calmos nas cidades ou no campo nunca é prioridade. A ideia de que nossa saúde mental depende de ambientes serenos tem recebido pouquíssima atenção. Por essa razão, estamos cercados por tantos letreiros em neon e arranha-céus horrorosos. Quando ele parte para a questão do som, ele inicia com um parágrafo muito interessante. Uma das coisas mais calmantes que as sociedades já inventaram foi a canção de ninar. Em quase todas as culturas, as mães embalam os seus bebês e cantam para fazê-los dormir. Está claro que os sons podem ter um efeito profundamente calmante em nós. Reconhecemos o mesmo fenômeno quando achamos reconfortante ouvir o barulho das ondas na praia ou o farfalhar das folhas na brisa. Não é necessariamente a letra de uma canção o que nos deixa mais tranquilos. O bebê não entende o que está sendo dito, mas o som tem esse efeito do mesmo jeito. Ele nos mostra
que todos somos criaturas tonais que reagem aos sons, muito antes de sermos criaturas de entendimento capazes de decodificar o significado das palavras. Com frequência, a intenção dos músicos que trabalhavam para os religiosos era criar uma sensação de paz interior. Por exemplo, com a Ave Maria de Schubert, composta em 1825, nos sentimos envoltos num abraço terno e generoso. A música nos eleva e delicadamente nos distrai da causa imediata da inquietação. Nesse último capítulo, que é o capítulo do qual eu li esses textos, chamado As Fontes da Calma, nós encontramos nos nossos sentidos opções de conseguirmos acalmar o nosso espírito e nos manter calmos. Se aliarmos isso às reflexões racionais feitas nos 3 capítulos anteriores, onde são demonstradas as causas que nos causam, é interessante, as causas do nosso estresse, tanto nos relacionamentos amorosos, como nos relacionamentos com os outros, como em relação ao nosso trabalho, nós poderíamos buscar a calma pela nossa razão, entendendo melhor por que ficamos tão estressados, com tanta raiva, com tão pouca paciência, e também buscando nos sentidos a forma de baixar essa nossa ansiedade. É um livro muito interessante, o meu está todo sublinhado, anotado nas margens, vale a pena a sua leitura. Então a recomendação de hoje é o livro Calma, da editora Sextante. Boa leitura.